Hebreus capítulo 10, a partir do verso 14. E nós vamos ler até o 31. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 14 até o 31. Continuando, portanto, a descrição da superioridade de Cristo na sua obra, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, sobre todos os elementos da fé veterotestamentária ou judaica, o autor continua. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como nós dissemos, o autor aos Hebreus mostra o quanto a nova aliança em Cristo Jesus é suficiente e superior a todas as ministrações anteriores da aliança no Antigo Testamento. E por que é que ele faz questão de falar tanto sobre isso num livro extenso, com tantos capítulos, num livro denso, com algumas passagens muito difíceis de interpretar, mas ele está sempre voltando ao mesmo ponto. Ele quer destacar os privilégios e as responsabilidades de quem está debaixo do novo pacto. E aqui nesse texto fica muito claro, Por um lado ele diz, olha toda a intrepidez que nós temos para entrar no Santo dos Santos, olha tudo que foi conquistado para nós. Quer dizer, isso é incomparável em relação ao que os santos do Antigo Testamento tinham. Mas por outro lado ele diz, veja também que responsabilidade é a nossa de permanecermos firmes nessas verdades. Porque, e até ele faz a comparação, ele diz, se alguém rejeitasse a lei de Moisés,
Com 2 ou 3 testemunhas, isso já era suficiente para que a pessoa fosse morta apedrejada. Quanto mais vocês imaginam que deveria ser julgado e castigado quem rejeita a nova aliança? Então a nova aliança, por um lado, ela traz privilégios imensos e superiores aos privilégios da antiga, da velha aliança, mas também traz responsabilidades, exigências superiores às da antiga aliança. E por que é que ele está escrevendo isso com toda essa força, né? Expressões tão duras, por um lado tão sublimes? Tende, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Coisa impensável, né? Para um santo do Antigo Testamento que sabia que apenas o sumo sacerdote podia fazer isso só uma vez por ano. E agora ele diz, o caminho franqueado, o caminho aberto para que cada um de nós entremos. Isso é impressionante. Isso é uma descrição absolutamente maravilhosa. Mas por outro lado, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é um alerta terrível também, extremamente forte, para que percebamos esses contrastes justamente. Mas por que ele está falando sobre isso? Porque está escrevendo por volta da meados do 1º século, né? Está lá talvez um pouco antes do ano 60, né? A data exata de Hebreus é difícil. Aliás, a gente não sabe nem o autor, né? Como é que nós vamos saber exatamente a data em que o livro foi escrito? Mas tudo leva a crer que ele foi realmente escrito cerca de 30 anos no máximo, 20 a 30 anos à frente da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, quando a igreja já estava relativamente estabelecida em várias cidades do mundo greco-romano. Havia uma igreja em Jerusalém, havia uma igreja em Antioquia, havia igrejas já plantadas em todo aquele rastro por onde Paulo passou, né, nas suas viagens missionárias e foi plantando igrejas. Ou seja, a expansão do cristianismo era intensa e muito bem sucedida. Esse era um dos primeiros aspectos a serem notados. Uma expansão muito bem sucedida, um crescimento impressionante da igreja nas primeiras décadas ou primeiros anos, logo após a morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo, quando os apóstolos foram em frente, especialmente o apóstolo Paulo e seus discípulos, né, que foram pregando o evangelho por todas aquelas cidades. Então cresceu muito rápido. Mas todo crescimento rápido também traz efeitos colaterais, problemas. Por quê? Porque as pessoas que se achegam, que vêm, geralmente, elas não têm noção nenhuma do que elas estão entrando. Elas se convertem pela ação do Espírito Santo, que produz uma transformação grande na vida da pessoa, mas então ela é trazida para um grupo, para uma comunidade, e ela não faz ideia do que ela vai encontrar ali. E ora, vinham, na verdade, 2 tipos, né, estereótipos, digamos, de pessoas que vinham para a igreja naquele primeiro momento. Pessoas oriundas do judaísmo e, portanto, tinham todo o referencial judaico na cabeça, né, delas. E pessoas do mundo greco-romano, que tinham, por sua vez, um referencial totalmente distinto, totalmente diferente. Aparentemente, o autor aos Hebreus, ele está se concentrando nos Hebreus. Por isso que o nome da carta já é Carta aos Hebreus. Ele está falando com esses novos convertidos que eram judeus antes. Quer fossem judeus puro sangue, né, aqueles que tinham pai e mãe hebreus e tinham, portanto, nascido lá na região que a gente chama hoje de Palestina ou Israel. Quer fossem judeus, mais ou menos, né, metade, com pai grego, às vezes, como alguns discípulos, e que então vinham mais do mundo greco-romano, ou mesmo gentios, 100%, mas que tinham se convertido ao judaísmo antes. Esses eram chamados de prosélitos. Eles tinham se convertido tinham abandonado os deuses gregos e aceito a fé judaica. Então eles tinham se circuncidado, eles tinham se batizado também, porque os judeus faziam as duas coisas, batizavam e circuncidavam os novos convertidos.
e começado a obedecer a toda aquela estrutura religiosa judaica, com ordenanças e mais ordenanças, rituais e mais rituais, né, as obrigações que estão descritas, por exemplo, no livro de Levíticos, ou Números, parte de Deuteronômio. E então, eles ouviram falar sobre Jesus, o Messias. Ele já veio, aquele que nós esperávamos, ele já veio. Mas como? Não vimos falar dele. Mas ele viveu lá em Jerusalém, alguns anos atrás, há 15 anos, há 20 anos. E esses caras aqui, Pedro, João, viram ele. Pensa o impacto, né, nesses primeiros cristãos. Poder ouvir pessoalmente falar, né, de Jesus por parte de uma testemunha ocular. E esse outro aí, o Paulo, ele não conviveu com Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Jesus apareceu para ele e o comissionou para ser um dos apóstolos. E a mensagem do Evangelho, então, revolucionária, né? Impactando, o Espírito Santo agindo na vida das pessoas, convertendo em massa. 3.000 no único dia lá em Pentecostes, lembra? Isso aparentemente se repetiu muito, embora não há descrições disso ao longo, mais para frente, exceto algumas no livro de Atos, mas pela expansão do Evangelho em apenas 20 anos, certamente houve muitas conversões em massa naquelas cidades por onde o Evangelho foi sendo pregado. Mas as pessoas iam para a igreja e daqui a pouco elas estavam decepcionadas com a igreja. Elas estavam impressionadas com a pregação, com a mensagem, com o que fora dito para elas. E pelo que aconteceu na vida delas, porque o Espírito Santo veio, as regenerou, fez nascer de novo. Mas então elas caíram dentro de uma comunidade, de uma igreja local. E aí veio a decepção. A decepção, muitas vezes, pelos problemas, né? Porque nem todo mundo é crente dentro de uma comunidade. Então há muito mau testemunho. Também há mau testemunho de crentes, às vezes. E essas coisas começam a abalar um pouco a convicção das pessoas. Vem a perseguição também. Começa a ter que pagar um preço muito alto para continuar confessando aquela esperança. Começa a pagar um preço muito alto e as pessoas começam a fazer contas. Que vale a pena permanecer nisso? E então vem um terceiro aspecto, que aqui foi devastador, especialmente para aqueles novos convertidos que vinham da religião judaica. A aparente pobreza da fé cristã em relação à riqueza da fé judaica. Era muito simples. Imagine você fazia parte, né, da comunidade judaica. Você tinha o templo, você tinha o sumo sacerdote, todos aqueles sacerdotes, todos os rituais, a parafernália religiosa altamente sofisticada. Tudo certinho, explicadinho nos mínimos detalhes. Agora você vem para uma comunidade, para um grupo de cristãos, eles não têm sequer onde se reunir. Eles são perseguidos, eles estão vivendo um período de expansão, mas de muitas dificuldades. E aí você é chamado, vamos lá para a reunião do nosso grupo, aonde que vai ser? Bom, a gente não sabe ainda, vamos ver se dá para fazer talvez lá no cemitério. E faz a reunião lá no cemitério, domingo de manhã, se reúne lá. Aí você entra, vai nessa reunião e chega lá e diz, cadê o templo, cadê a sinagoga, cadê a estrutura? Não tem estrutura nenhuma. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. O que vai acontecer? Vai ter uma coisa bem organizada? Vai ter, né, um culto bem complexo? Não tem nada. Você chega lá, é uma oração. Aparentemente eles nem cantavam naqueles primeiros momentos. Era raramente, porque não tinha instrumentos, não tinha gente preparada para isso. Então, se cantasse também, era uma desafinação só, né? O que mais que tinha? Alguém lia um texto da palavra de Deus,
muito simples, expunha o Antigo Testamento, talvez uns fragmentos, umas cópias de uma carta que Paulo escreveu, talvez um pedaço do Evangelho de Marcos. Era isso que eles tinham. Só tinha 2 rituais. 2. O batismo, que aliás era só uma vez na vida. Então se você depender do batismo para ser um ritual, você só vê ele uma vez e nunca mais. E a Santa Ceia. Essa sim, era a única cerimônia formal. Era a ceia, comer um pedaço de pão, um cálice de vinho. Só. Muitos começaram a pensar, acho que a gente não fez um bom negócio. Porque nós vínhamos de uma religião altamente desenvolvida. E agora, como assim? Não temos mais nada? Observe, irmão, irmã, não é de hoje que as pessoas se apegam às coisas sensitivas. Tem que tocar, tem que cheirar, tem que experimentar, tem que sentir, tem que se arrepiar, tem que ter alguma coisa. E a religião, ela sobrevive no mundo por causa dessas sensações, dessas emoções produzidas por instrumentos mediados. E o cristianismo lá, daquelas primeiras décadas, não tinha nada disso. Exceto a sensação de que podiam ser descobertos e talvez processados e talvez punidos, e sofrer represálias. É por isso que muitos estavam pensando que tinham feito um mau negócio, se convertendo à igreja, à fé cristã, a Jesus Cristo, e dessa maneira muitos começaram a voltar, ou pensavam pelo menos, alguns voltaram, mas muitos começaram a balançar e talvez pensar que devia voltar à fé judaica. E é por isso que Hebreus é escrita, essa carta, e ela então traz para nós uma lição extraordinária, uma demonstração impressionante de quanto Jesus é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de rituais. Nós não precisamos de sentir, de cheirar, de tocar, de ouvir. Nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de sacrifícios mais. Nós não precisamos de rituais judaicos. Nós não precisamos de instrumentos de nenhuma natureza. Porque nós recebemos o maior de todos os dons. O Filho de Deus se encarnou. É pela fé que nós vivemos. Por isso aquele capítulo de Hebreus, é pela fé, é pela fé, é pela fé. Por que ele fala tanto isso? Para mostrar a esse crente duvidoso, que está balançando nas suas convicções, de que de fato, se ele conhece Jesus Cristo, se ele entende melhor quem é Jesus Cristo, ele tem tudo e muito mais do que ele podia imaginar se ele estivesse no Antigo Testamento. Então, ele começa dizendo, Jesus Cristo é a revelação superior de Deus. Ele diz, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior à lei, ele é superior a Levi, ele é superior aos sacrifícios, ele é maior do que o ofertante, maior do que a oferta. Ele escreve o tempo todo isso, mostrando o sublime privilégio que é ser cristão, que é não precisar mais de instrumentos mediadores de nenhuma natureza. Que é não precisar mais confiar em instrumentos, em pessoas, em objetos, em fórmulas, para se aproximar de Deus. É por isso que ele diz, e eu vou resumir aqui, concentrar agora a exposição exatamente dos versos 19 até o 31, embora o texto antes tivesse coisas muito ricas também para serem trabalhadas, mas o que ele diz aqui no verso 19 é que nós temos, no verso 19 até o 21, é que nós temos duas coisas. Veja, ele diz, tendo pois, verso 19, e depois ele repete no verso 21, e tendo, nós temos, ele fala duas coisas, portanto façamos 4 coisas. O verso 22 fala, aproximemo-nos, o 23 fala, guardemos, o 24 fala, consideremos, e o 25 fala, não deixemos. São todos imperativos, ordens. Já que nós temos
Duas coisas extraordinárias que superam todos os recursos ou expectativas da velha aliança. Vamos em frente, ele está falando. Fazendo essas coisas aqui que são esperadas de nós. O que nós temos? Ele fala. Nós temos Jesus, é só isso na verdade. Solos Cristos. Nós temos Jesus e Ele é tudo o que nós precisamos. Se nós temos Jesus, não precisamos de mais nada. Porque Ele é tudo o que nós precisamos. Quem é Jesus? Ele fala. Ele é aquele que nos dá intrepidez. Irmãos, essa palavra intrepidez, ela tem esse sentido, né, de ir num rompante, um sentido de não ter medo de que alguma coisa nos impeça de acessar um lugar, de ir até um lugar, mas a palavra grega aqui, ela é muito significativa, mais do que isso, porque ela diz o seguinte, nós temos um acesso garantido, um acesso legal, nada vai, não tem empecilho, nada vai segurar a nossa perna, nós não precisamos daquela corda, nós não precisamos daquela suposta corda, que não se sabe se ela existia mesmo, mas fala-se às vezes que o sumo sacerdote, para poder entrar lá no Santo dos Santos, ele tinha que ter uma corda amarrada na cintura, porque se ele chegasse perante lá Deus com pecado, ele ia morrer lá perante a Arca da Aliança, as tábuas de Moisés. E aí ninguém ia poder entrar lá para tirar o homem, porque morria também. Então eles o arrastariam pela corda. Isso parece ser uma lenda, evidentemente, né? Não há informação concreta disso. Mas a ideia, me parece que Deus está dizendo assim, você não precisa ter medo. Não precisa ter corda. Não há risco nenhum da sua entrada ser barrada diante de Deus. E isto, entenda, não é por sua causa, não é por seu mérito, não é porque você não tem pecado, eu não tenho pecado, porque, obviamente nós temos, mas é porque nós temos alguém maior, garantindo, bancando a nossa entrada, o nosso acesso até o Santo dos Santos. Que é justamente o sangue de Jesus, é um preço pago, é um preço de sangue. Ele derramou o seu sangue e então ele abriu um caminho vivo e novo. Ele diz, novo. Existiam outros caminhos no Antigo Testamento, mas eram mediados. Agora é um caminho franqueado, aberto e comum para todos nós. Não é privilégio de 2 ou 3. Não é privilégio dos super espirituais. Frequentemente, na igreja ainda hoje, é mantida uma distinção entre os super espirituais e a ralé. Isso simplesmente não existe. Porque o caminho franqueado para todo crente verdadeiro, para todo membro do corpo de Cristo, todos nós temos, ele diz, intrepidez. Ele não está mandando que nós busquemos essa intrepidez. Olha, o texto não fala, irmãos, tenham intrepidez. Aí seria a ideia é o seguinte, eu não tenho, mas eu tenho que achar uma maneira de ter coragem. De ir até a presença de Deus. Falo, não, você já tem. Tendo, nós já temos isso. Ele nos deu essa garantia, essa intrepidez de ir até a presença de Deus, como se fôssemos sumos sacerdotes. Ele abriu um caminho pelo véu, quando o véu se rasgou, quando ele gritou lá na cruz, está pago, está consumado, a dívida foi paga de uma vez por todas, que é o que, antes aqui no capítulo 10 ele fala isso. A dívida foi paga de uma vez por todas. Não sobrou juros a serem quitados a posteriori. Não sobrou parcelas. A dívida foi paga de uma vez por todas. Então, véu rasgado, acesso garantido, franqueado até a presença do Senhor. Pelo que Ele já fez no passado, Ele garante o nosso acesso à presença de Deus, o acesso de cada crente, direto,
sem mediadores, sem intermediários, sem objetos mágicos, sem rituais, sem quaisquer tipos de recursos criados. Seja no Antigo Testamento, eles eram lícitos lá, seja hoje pela invenção, pela astúcia dos modernos pregadores. Podemos simplesmente esquecer todos esses instrumentos, porque o acesso está franqueado, garantido até a presença de Deus. E ele diz, e tendo outra coisa diferente, não, o mesmo Jesus, mas numa nova situação, ele diz agora, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que a ideia basicamente é a seguinte, lá no passado Jesus fez o que era necessário, gritou, está pago, rasgou o véu, garantiu o nosso acesso à presença de Deus. Mas a obra dele não parou aí. Ele subiu aos céus, ele diz no verso 13, está à direita de Deus, ele é o sumo sacerdote, ele continua agora mesmo, nesse exato momento, franqueando, garantindo à destra do Pai o nosso acesso. Então é uma obra contínua. A obra contínua de Cristo. E ela continua, obviamente. Ele continua exatamente agora, garantindo que eu e você, sem empecilhos, sem amarras, sem armadilhas, sem mediadores, sem instrumentos de ajuda, nos aproximemos do nosso Deus. É a garantia que nós temos. Não que nós devemos ter, nós temos. É patrimônio presente, agora mesmo. Já que temos isso, e essa é a argumentação, já que nós temos essas coisas, façamos 4. E aí vem as ordens que seguem nos versos 22 até o 25. E a primeira é a mais óbvia. Aproximemo-nos, acheguemo-nos, vamos lá. Por que timidez? Por que medo? Por que afastamento? Aproximemo-nos, vamos em frente. O véu está rasgado. A presença de Deus está aberta para nós. Sempre lembrando, não por nós, para nós, por Cristo. Sempre lembrando disso. Aproximemo-nos, ele diz então. Mas como é que alguém se aproxima de Deus? Lá no Antigo Testamento, com sangue, com o ritual correto. Isso não tem mais, isso acabou. Isso é substituído pelo quê? Atitude íntima correta e atitude externa correta. Ele diz então, aproximemo-nos com sincero coração, que é sinônimo de fé verdadeira, fé sincera, com o coração que foi transformado por Deus. Aproximemo-nos com o sincero coração, em plena certeza de fé. Sem dúvida, sem duvidar, porque o acesso é garantido para nós. Pela terceira vez ele repete, tendo o coração purificado de má consciência. Então, primeiramente, expressões que apontam para o nosso íntimo, o interior, mente, coração, consciência, coração, limpos, transformados, realmente mudados. Mas ele também fala da parte externa, e lavado o corpo com água pura. Aqui é provavelmente uma reminiscência de um dos 2 rituais que permanecem na nova aliança, o batismo. O batismo é um ato de se lavar, é um símbolo de lavagem, lavar. O lavar espiritual, o lavar regenerador do Espírito Santo. A água simboliza o Espírito Santo. Ela em si não lava. Mas o Espírito Santo lava, nos regenera, nos lava dos pecados. A ideia é, lembrando sempre que o seu batismo vale. O seu batismo não foi um mero ritual, é uma vez só, não tem que fazer toda vez não, uma vez só que ele está falando. Mas os efeitos dele continuam, permanecem. Mas eu acho interessante a comparação de dentro para fora, né? Primeiro, o coração, a consciência limpos. Agora, o corpo também limpo, o corpo também lavado. Porque a ideia não é adianta só uma coisa sem a outra.
Só a aparência externa de purificação sem o coração purificado é hipocrisia. Pura e simples hipocrisia, não serve para nada. Mas dizer que o coração e a consciência foram lavados, mas externamente está tudo sujo ainda, é falsidade. É fé morta. Não é fé verdadeira. Então, o coração, a consciência são limpos, mudam, eles produzem efeitos necessários que o batismo simboliza. A mudança exterior também. Não só a mudança interior, mas também a mudança exterior. Primeiro, então, ele fala, vamos em frente, nos aproximemos de Deus com o interior e o exterior transformados. Em segundo, ele diz, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Esperança é uma das palavras-chave do Novo Testamento. São 3 as principais palavras, Paulo fala, né? Fé, esperança e amor. Esperança é normalmente a indicação do futuro. É o que nós aguardamos. Ou seja, nós sabemos, nós temos que saber, é o que ele está falando, que quando nós nos tornamos crentes, nós passamos a ter uma esperança que o mundo não tem. O mundo só espera coisas neste mundo, nesta vida. Mas o crente espera coisas no mundo por vir, no mundo vindouro. O crente, ele não vive por este mundo. Não quer dizer que ele não viva neste mundo, mas significa que ele é peregrino, forasteiro aqui neste mundo. E eu sempre digo, a pior coisa que um peregrino pode fazer é adquirir cidadania. A pior coisa que um forasteiro pode fazer é adquirir cidadania. Porque então ele não é mais um cidadão de lá, agora é um cidadão de cá, daqui. Quando é que os crentes adquirem cidadania desse mundo? Quando se esquecem do outro. Quando já não é mais a principal coisa para eles. Quando o mundo por vir já não brilha mais tanto. Quando aquelas ruas de ouro, quando aquelas portas de pérola já não são mais tão brilhantes. Porque tem muito ouro por aqui, tem muita pérola por aqui. E elas ofuscam as demais, as outras. É isso que significa virar um cidadão deste mundo. O autor fala, guardemos firme a confissão da esperança. Nós temos uma esperança, nós confessamos essa esperança. Continuemos confessando que a nossa esperança não é deste mundo, não é para esta vida. Ainda que possamos, e por misericórdia, iremos muitas vezes experimentar boas coisas de Deus nesta vida, mas elas nunca se compararão com o que está por vir. Do mesmo modo, o sofrimento, a tribulação, a luta possível, provável nesta vida, também não se podem comparar com as glórias que estão por vir. As glórias por vir compensam, é isso que Paulo fala em Romanos 8, elas compensam inimaginavelmente o sofrimento do tempo por vir, do tempo presente. Por isso, guardemos firme a confissão da esperança. Olho no futuro, olho no porvir, olho no mundo vindouro. Um desfoque, não perca o foco do que realmente vale, do que realmente importa, do que realmente dura. Porque tudo mais, o ladrão, a traça, a ferrugem, causam seus efeitos sobre tudo o mais. Mas embora nós tenhamos lá uma coisa muito sólida no passado, que garante nosso acesso à presença de Deus, embora nós tenhamos que ficar sempre olhando para o futuro, olho fixo na eternidade, porque é o nosso lar, porque é o nosso tesouro, porque é o nosso verdadeiro patrimônio, não significa
não significa uma desconsideração para com o presente. Não é isso. Também tem que olhar um pouco para os lados, ele vai dizer. Mas olhar na direção certa, correta. Olha o verso 24. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olhando para o futuro, porque tem uma promessa certa, garantida, quem prometeu é fiel, não vai falhar, portanto, nós temos um tesouro certo, garantido lá na frente, mas, ele diz, esse tesouro não é para ser guardado de forma egoísta, individual. Não, ele diz. Vamos olhar para os lados, vamos olhar para os nossos irmãos, vamos olhar para uns para os outros, para nos estimularmos às verdadeiras práticas cristãs. O testemunho de um incentivando o outro a viver condignamente, a pagar o preço quando é necessário, a pagar o preço. Muitos mártires aqui nas primeiras décadas do cristianismo, com seu testemunho de fé, quando suportaram toda a dor, toda a perseguição e ficaram fiéis até o final, produziram com esse testemunho grande impacto na vida das próximas gerações, ou até mesmo das gerações contemporâneas. Vamos ter consideração uns para com os outros. Não vamos nos considerar autômatos, nós não precisamos de ninguém. Não, vamos olhar mais para o lado também. Vamos nos preocupar mais uns com os outros, para ver se todos estão andando bem, para ver se todos estão indo em frente, se ninguém está retrocedendo. É muito comum, mas eu acho que a situação mais comum, né, é quando alguém abandona a fé, porque tem muitos motivos, mas um deles não foi bem assistido, não foi bem acompanhado. E a nossa tendência é responsabilizar uma pessoa, porque o pastor não visitou, porque o presbítero não visitou, mas isso é função do corpo de Cristo. Consideremos-nos uns aos outros. É função da igreja inteira fazer isso. Inclusive do pastor, inclusive dos presbíteros, inclusive dos diáconos, mas não só deles. É função do corpo de Cristo cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros, dar bom testemunho uns aos outros, para que todos continuem indo em frente. E aí vem a quarta e mais, talvez, forte das declarações aqui do autor, porque nesse caso tinha um componente específico para os seus primeiros leitores e não deixa de ter implicações para nós outros também. Ele diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, ou seja, como infelizmente alguns têm feito, o que ele fala aqui. Mas vamos nos exortar uns aos outros para ir em frente todos juntos. Esse não deixar de se congregar não é em princípio, uma ideia de não faltemos ao culto. Eu sei que a gente usa muitas vezes esse texto para dizer: ó, irmão, não pode, tem que vir todo domingo na igreja, tá? Está escrito aqui, não deixemos de congregar-nos. Bom, é preciso também, é correto que deve-se estar sempre que possível, né, na igreja, porque faz parte do terceiro ponto aqui: consideremos-nos uns aos outros. Então, nós temos uma responsabilidade uns para com os outros. Mas, primordialmente, o que está falando aqui é não abandonar a igreja. Não abandonar a igreja para voltar ao judaísmo. Para voltar àquela religião mais sofisticada, mais cheia de rituais, mais cheia de instrumentos, de parafernália religiosa. Continue, mesmo que soe aos seus olhos, soar é aos ouvidos, né? Pareça aos seus olhos simples demais, insignificante demais. Mesmo que você tenha um pouco de saudades daquela coisa mais high-tech, ou você tenha um pouco de saudade das
performances, né, realizadas em tantos lugares, permanecendo na simplicidade da fé, na simplicidade do Evangelho. Olha, muitas pessoas que vêm para a Igreja Presbiteriana do Brasil e para outras igrejas tradicionais, elas sofrem um pouco por isso. Elas chegam e dizem, mas esse culto é um pouco seco, não é? Não? É um pouco, né? Eu diria, já imaginou se você estivesse num daqueles primeiros cultos lá, como por exemplo é narrado por Justino, ele narra um dos cultos do final do primeiro século, realizados lá nas catacumbas de Roma, aquilo que se achar um culto seco. Porque para começar não ia ter uma boa cadeira para sentar, muito menos um arzinho condicionado para dar uma refrescada no verão. Cafezinho então, depois nem pensar. E a estrutura do culto primitivo era exatamente a mesma que nós fazemos hoje. Leitura da palavra, oração, exposição da palavra, Santa Ceia. Acabou. É por isso que ao longo da história a Igreja Romana foi incrementando a missa, colocando um monte de coisas simbólicas, sensitivas. É por isso que a religião carismática moderna, né, que na verdade readaptou a missa a uma coisa mais contemporânea, mas trouxe também um monte de coisas para sentir, para cheirar, para tocar, para encostar, para ter sensações. As pessoas precisam dessas coisas. É assim que elas vivem religião. Mas cristianismo não é religião, é fé. E é fé numa única pessoa, Jesus Cristo. Tendo a Jesus, como nós temos, nós não precisamos mais de quaisquer outros artefatos. Mas devemos ir em frente, nos aproximar. Devemos guardar a nossa confissão da esperança. Devemos considerar uns aos outros ao amor e às boas obras e, principalmente, nunca abandonar a fé. Nunca abandonar o corpo. Abandonar a igreja. Continuar nela até o dia. Até que o dia chegue. Até que chegue o dia do Senhor. E então vem a segunda parte aqui, que eu vou passar bem rapidamente, por falta de tempo, embora seja tão importante quanto o que nós estamos vendo nesse momento. Ele diz, cuidado, porque se o seu privilégio é imenso na nova aliança, a sua responsabilidade também é imensa. Se estar na nova aliança é desfrutar de coisas muito mais grandiosas do que da velha aliança, também é ter responsabilidades muito maiores. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que ele está dizendo para eles é o seguinte, não vai adiantar nada vocês voltarem às práticas judaicas. Vocês vão oferecer de novo aqueles sacrifícios, eles não valem mais nada. Eles não têm valor mais nenhum. Vocês vão se apegar àquelas sombras, elas não valem mais nada. Seria trocar, né, o definitivo pelo provisório. A construção pronta pela planta. Você tem a casa pronta, você quer viver na planta? Você vai morar dentro das linhas da construção da planta? Aquilo não existe mais, ele está falando. Aquilo não existe mais. Não tem mais valor nenhum. Deus não está mais nem aí para aqueles sacrifícios. E tem gente pensando em reconstruir o templo ainda no futuro. Seria o mesmo que anular a morte de Jesus. Riscá-la do mapa. Dizer ela nunca houve, ela nunca existiu, não significa nada. Não, meus irmãos. O que ele está dizendo é, não há para onde voltar. Você não tem outra opção. Você acha que você tem outra opção? Você não tem outra opção. Ou você tem Jesus, ou você tem nada. Você não tem outra opção. Não resta sacrifício pelos pecados. Não tem solução para o nosso problema fora de Cristo.
Não há solução. Só há uma expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Se você rejeita a única solução de Deus para o pecado, que é Cristo Jesus, você não tem outra, não há outra opção. Só lhe resta enfrentar as consequências dos seus pecados. E as consequências dos seus pecados são juízo e fogo vingador. Então ele faz a comparação que eu já destaquei várias vezes. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Lá na antiga lei era assim, se uma pessoa, 2 ou 3 pessoas dissessem, aquele cara lá, aquela pessoa lá, ela não segue a lei de Moisés, já era suficiente para ser apedrejada, para ser morta. Então a pergunta do autor aqui é: de quanto mais severo castigo julgais vós? Quer dizer, façam vocês mesmos a análise agora. Vocês podem analisar por vocês mesmos? Julgai vós. Quanto maior castigo deve receber alguém que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? É claro que nós temos aqui um problema teológico para muitos. A pergunta é, mas ele está falando de pessoas que foram mesmo salvas e que podem perder, portanto, a salvação? Ou ele está falando em hipótese, em tese? Na verdade, está falando em tese, em hipótese. Ele está dizendo, você não pode pensar na possibilidade sequer de abandonar a fé no Filho de Deus. Porque se você fizesse isso, não te sobraria nada. Apenas a sensação clara de que só lhe resta juízo, fogo vingador. Porque se alguém fizesse isso com a lei de Moisés, já era morto. Imagine o que deveria ser feito com você se isso acontecesse com você. Alertas não significam necessariamente que fatos ocorrerão. Alertas são úteis para nós. Você coloca uma placa numa estrada e diz, diminua a velocidade. Não significa que necessariamente vai acontecer um acidente. Mas significa que a sua responsabilidade é diminuir a velocidade. Esse é o ponto. Os alertas da Escritura não significam necessariamente que alguém vá perder a salvação. Mas significa que nós não podemos sequer pensar nessa possibilidade de ceder, de retroceder, de não continuar firmes. Por isso eu acho necessário entrar em discussões mais minuciosas, se foi só santificado externamente, se foi só de alguma maneira impactado pela palavra. É lógico que existem níveis de impacto que a palavra produz numa pessoa, a parábola do semeador deixa isso claro. Há níveis de impacto e de transformações que são possíveis mesmo na vida de alguém que nunca foi salvo, que nunca foi de fato regenerado. Mas acho desnecessário e inútil entrar nesse tipo de discussão no meio de um texto que quer fortemente apenas nos alertar. E às vezes daí nós nos perdemos em discussões secundárias para a passagem, embora sejam importantes em outros momentos, mas secundárias para a passagem, e perdemos então o efeito, o impacto da própria passagem, do próprio texto nas nossas vidas. E o impacto é claro, é límpido, é transparente, ou seja, se nós somos crentes, nós temos que ter muito claro que nós não temos outra opção a não ser seguir em frente, confiando no Filho de Deus, nos apegando à sua misericórdia e à sua graça, entendendo que Ele é tudo o que nós precisamos, que Ele é maior, superior a quaisquer promessas, tipos, instrumentos, objetos ou rituais do Antigo Testamento. E que se nós estamos firmes nele agora,
nós temos que ir adiante. Porque sem Ele, só nos resta fogo vingador. Só nos resta horrível julgamento. Só nos resta a expressão do verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não é para infundir medo em nossos corações e passemos a viver temerosos. Não. É apenas para que nos lembremos que a nova aliança é tão superior mesmo assim, que ela nos traz privilégios muito superiores, mas também impõe sobre nós responsabilidades muito superiores. De maneira que nós continuemos indo em frente, nos aproximando do trono da graça, confiadamente, de forma intrépida, tendo intrepidez para entrar nesse santo lugar, guardando firmes a confissão da esperança, olhando uns para os outros e jamais abandonando a igreja do Senhor Jesus, na sua simplicidade e na sua pureza. Porque isso é o que nós já temos, o autor diz. Portanto, vamos em frente. Oremos. Concede-nos, ó Pai, a graça da perseverança, de maneira que nós continuemos seguindo a Jesus, andando nos seus passos, enfrentando também com isso todo o sofrimento, toda a perseguição, todo o opróbrio do mundo. De maneira que, Senhor, nossa esperança sempre firme esteja no mundo vindouro, no Senhor pelo mundo vindouro. E que nada nesta vida nos separe do amor do Senhor Jesus. Ajude-nos, ó Deus, a nos estimularmos uns aos outros, ao amor e às boas obras. Que nos lembremos sempre que nossa vida tem mesmo que ser diferente, transformada, interna e externamente. Isso é possível, nós sabemos, pela ação do Teu Espírito Santo. Então, que Ele haja mais e mais em nós, tomando a direção das nossas vidas, fortalecendo-nos e guiando-nos na Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, como já pedimos, a bênção da perseverança para jamais sequer pensarmos em abandonar os Teus caminhos, a permanecermos firmes na igreja do Senhor, na fé verdadeira e simples da Tua palavra, do Evangelho de Cristo Jesus, perseguindo o alvo da soberana vocação que está reservada para nós no mundo vindouro. Ajude-nos, fortalece-nos e perdoa-nos por todas as nossas deficiências, dúvidas, por todos os nossos retrocessos. Ajude-nos a seguir adiante, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.